Wicca, como uma religião, ela tem rituais, né? Então, que tipo de rituais que são definidos dentro da Wicca? Então, você tem nascimento, alguma espécie de batismo, com outro nome, ritos fúnebres. E eu sei que tem a roda do ano também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos rituais. Depois você explicasse para o pessoal leigo o que é a roda do ano, como é que funciona o sabás. Bom, a roda do ano é a base, não é, dos rituais da Wicca tradicional. É claro que depois a Wicca eclética em 1980 vai buscar isto à Wicca tradicional, às coisas que foram publicadas, não é? Mas a roda do ano são os festivais, não é, sazonais que rodam, não é, todo o ano, e que alguns deles são solares, outros são agrícolas, ou têm algumas observações, não é, agrícolas, outras astronómicas, não é, ou astrológicas, melhor dizendo, são os solstícios, os equinócios, e depois temos alguns que são de origem celta, não é? Ou alguns têm outras origens, mas bem, que foram recriados, não é? Nem por Gardner, não é? As pessoas pensam que isto foi criado pelo Gardner, nem foi pelo Gardner, isto foi criado por um senhor chamado Ross, que era na altura o chefe dos druidas da ordem do Obod, que ainda hoje existe, não é? Em que o Gardner teve um contacto com ele e ele facultou-lhe, não é, estes ritos sazonais de recriação, não é, de cultos antigos, não é, portanto, festivais antigos que eram festivais de origem celta. E, portanto, são cultos, não é, portanto, são rituais que observam o progresso, não é, do ano e das estações do ano. E é claro que isto depois pode-se eventualmente equiparar, não é, ao nosso próprio desenvolvimento, não é? A roda do ano, não é? Toda a gente tem a sua primavera, toda a gente tem o seu verão e toda a gente tem o seu inverno, não é? E portanto é um pouco isso, e vamos fazendo a roda, repetindo-a, não é? Até aprendermos a ser humanos. Depois de aprendermos a ser humanos, então depois podemos perceber como é que podemos evoluir um bocadinho mais, não é? E continuamos a repetir a coisa outra vez, mais e mais. E portanto é um pouco isto, não é? Temos casamentos e temos um rito que foi feito, primeiro foi feito ao Alexander, quando ele morreu, e que é feito apenas iniciados. E que se chama, o rito original chama-se Sending Forth, é como a gente chama. Não é um rito funerário, ou seja, não é um rito de funeral. Aquela coisa, não é, que os Farrar depois até introduziram na Bíblia das Bruxas, vocês têm um rito de Requiem, não é? Que é uma coisa diferente. Este rito é uma coisa completamente diferente, é um procedimento mágico, tem a ver com um Requiem. Mas é necessário, e é só feito para iniciados e feito dentro da tradição. Alguns, não é? Portanto, nem toda a gente faz, isto não é uma coisa comum a todos os iniciados alexandrinos. Mas foi feito quando o Alex morreu, e é basicamente para cortar, não é, o laço que existe. Muitas das vezes o espírito às vezes fica, não é, preso, e é para dar o corte, não é, entre este mundo e o outro, não é? E para o iniciado depois fazer a sua jornada livre. E portanto é uma coisa puramente mágica. É rápido, ninguém chora, não é? Não é aquela coisa não é, do pranto, é uma coisa bem, não é funerária, é uma coisa, é mágico, ponto final, não é? Portanto, não é... ritos funerários não temos, não há liturgia de ritos funerários na tradição alexandrina, a não ser a dos Farrar, que fizeram um Requiem, que é muito bonito, não é? De batismo, não é? Ou de recebimento de batismo, não é? O nosso batismo é a iniciação, não é? Portanto, ninguém é batizado. Há uma bênção, pode haver uma bênção de uma criança, mas uma criança não deve pertencer à Wicca tradicional. E a razão pela qual as crianças não devem pertencer à Wicca tradicional não é porque são crianças, é porque elas não podem tomar responsabilidade pelo aquilo que se faz num círculo. Elas não têm a forma mental desenvolvida o suficiente para poderem tomar responsabilidade por atos mágicos que estão a ser feitos ou por alguma coisa que está a ser mexida, não é? E por isso é que elas não podem estar dentro de um círculo.
Mas é uma coisa à parte, ou seja, não há dentro da Wicca alexandrina original, estou a falar originalmente não há. Há estes dois, não é, que eu disse, o casamento existe, há o hand fasting, não é, que é a amarração de mãos, não é, portanto que as pessoas dizem, que é uma coisa que vocês também fazem, não é, no Wicca Eclética há aí uma série de coisas, mas estes são apenas entre iniciados, ou seja, nós não fazemos casamentos públicos a pessoas que não são iniciadas. Isto são coisas apenas feitas dentro de um círculo. Ninguém pode estar dentro de um círculo alexandrino sem ser iniciado e, portanto, não se pode fazer a pessoas de fora, não é? E, portanto, sempre que existem iniciados dentro do Coven que querem, não é, casar, nós fazemos o hand fasting. Mas é um hand fasting diferente, o nosso hand fasting é diferente, é uma coisa um pouco diferente daquilo que se faz na Wicca, por exemplo, eclética, não é? Que vocês veem que há os casamentos que são oficiados pelas sacerdotisas, sacerdotes e tal, que é muito bonito, pronto, e depois tem a cordinha e tal, não sei o quê. Há uma série de coisas, não é, que vêm com este casamento que não são só cordinha e não é? É uma coisa mais profunda do que isso. É uma coisa um pouco mais enraizada no conhecimento metafísico e até de como as coisas funcionam no astral, não é? Portanto, não pode ser uma coisa, não é uma coisa leve, não é? De dar cá a mão e eu amarro a tua e já está, não é? Então é uma coisa diferente. E eu acho que é apenas isso, são os dois ritos que se pode pensar que eventualmente, eu estou a falar na origem, atenção que nem todos os covens fazem hand fastings, pode até haver pessoas de covens alexandrinos que fazem hand fastings a pessoas de fora. Eu estou a falar da origem, historicamente não é? Portanto, só a pessoas que são iniciadas. Portanto, casamento e este rito, que é um rito mágico, não é Requiem, são as duas coisas próximas que eu te posso dizer que eventualmente podem parecer ou estão aí dentro dessa lista que tu perguntaste. Interessante.